E eu vou apresentar o trabalho que tem como tema a análise do método de cálculo de energia incidente, segundo a ABNT NBR 17227, para a seleção de EPIs de proteção contra arco elétrico em sistemas industriais de até 15 kV. O objetivo desse estudo foi aplicar a metodologia dessa norma em uma instalação industrial real para calcular a energia incidente e definir a proteção adequada para os trabalhadores. Bem, nessa apresentação eu vou mostrar o contexto do trabalho, a motivação do problema de pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões. Bem, como considerações iniciais, antes de se falar do estudo, é importante entender o que é arco elétrico, né? O arco elétrico, ele vem ser uma falha que acontece quando ela libera uma grande quantidade de energia em um tempo bem pequeno, e aí ela pode ser causada por falhas de isolamentos, por erros durante a operação ou até mesmo por objetos esquecidos dentro dos painéis. Além do choque elétrico, o arco pode também provocar queimaduras graves, explosões, danos aos equipamentos. E aí, por isso, é muito importante a gente calcular a energia incidente, né? E aí, essa energia incidente, ela representa a quantidade de calor que pode atingir o trabalhador durante essa falha. A NBR 17227, ela utiliza esse parâmetro para poder avaliar os riscos e auxiliar na escolha correta dos EPIs. A motivação desse trabalho, ela está relacionada à segurança dos trabalhadores que atuam em instalações elétricas. A norma 17227 é uma norma recente e ainda existe poucos estudos mostrando a sua aplicação prática. Por isso, esse trabalho, ele busca demonstrar como é que essa metodologia ela pode ser aplicada em um sistema industrial de até 13,8 kV, que é o nosso caso, mas a norma ela fala de até 15 kV. Seguinte pergunta, né? Como determinar a energia incidente e o nível de proteção necessário para os trabalhadores utilizando a NBR 17227? E para isso, foram analisados dados como a corrente de curto-circuito, a corrente de arco e também o tempo de atuação da proteção. Para responder o problema, foi aplicado a metodologia da NBR 17227 em uma instalação industrial real. Com os dados do sistema, foi possível calcular a energia incidente, a distância de segurança e também o ATPV necessário para os EPIs. A principal contribuição desse trabalho foi demonstrar a aplicação prática da NBR 17227 em um caso real. E, com isso, o estudo acaba contribuindo para aumentar a segurança dos trabalhadores e auxiliar na escolha correta desses equipamentos de proteção. Bem, como limitação, os resultados eles vão depender, né, da qualidade dos dados do sistema e também dos ajustes das proteções. A metodologia começou com o levantamento dos dados da instalação, depois foram definidos os parâmetros, como distância de trabalho, configuração dos eletrodos e também a corrente de curto-circuito. Em seguida, foram calculados a corrente de arco, a energia incidente e a distância de limite de arco.
E, por fim, foi definido o TPV mínimo necessário para essa proteção dos trabalhadores. Os testes, eles foram realizados utilizando os dados, né, do cubículo de medição dessa instalação, e aí foram seguidas todas as etapas previstas por essa norma, para poder produzir as condições reais do sistema e também avaliar os riscos de arco elétrico. Bem, aqui a gente tem os resultados, né, que foram alcançados, e aí os resultados mostraram que a corrente de curto-circuito e o tempo de atuação da proteção, eles vão influenciar diretamente a energia incidente. Também foi possível determinar o TPV necessário para os EPIs e a distância limite do arco para a realização segura das atividades. Bem, como conclusão, a gente tem que a NBR 17227, ela é sim uma ferramenta importante para avaliar os riscos do arco elétrico e para também definir a proteção adequada dos trabalhadores. O estudo ele permitiu determinar a energia incidente, a distância de segurança e o ATPV necessário para os EPIs. Isso era o esperado no início do estudo. E como trabalho futuro, a metodologia pode ser aplicada em outras instalações industriais e com outros níveis de tensões. Aqui eu apresento algumas bibliografias que foram utilizadas no trabalho. E finalizando, né, esse trabalho ele mostra a importância dos estudos de energia incidente para a prevenção de acidentes e também um aumento da segurança em instalações elétricas. Aqui eu termino, né, e agradeço pela atenção. Uma boa noite.